Tá ouvindo? Agora sim, professor. Eu falando e vocês não falaram nada, pô. Ou Agora vocês, sim. Eu tava vocês... achando que era o meu microfone aqui, meu fone. Já tinha visto se tava bem conectado, tava vendo o som. Aí quando alguém falou, foi que eu... Não, O vocês professor entraram falando agora. e eu dizendo, meu Deus, cadê? Ó, Pra mim era vocês problema entraram nenhum, por isso que eu agora. entrei. Mas tem gente aqui que já tá desde, como é que chama, de antes de 7 horas. E eu falando. Ou seja, não pode ligar o vídeo e tomar banho, não, gente. Não pode. Isso é meme. Não é, como é que chama? Não é aula. Mas, minha gente, o pessoal tá fazendo truque uma hora dessa. É. Vou voltar aí. Então vou voltar. Eu estava na parte de fazer uma introdução, como é que chama? Uma revisãozinha básica do que a gente viu. Tá gravando, professor? Deixa Tá eu só gravando. aproveitar, antes de eu Diga lá. começar. Eu tô sentindo falta dos planos de aula de suas disciplinas no portal, que acaba sendo um guia para estudo, né? Não, tranquilo. E aí, Eu nenhum das porque duas tá lá. amanhã de manhã eu tenho aula, mas vou ver se hoje de noite eu já coloco pelo menos a da disciplina que eu tô com vocês em Empresarial 2 também, né? Pronto, eu já coloco Empresarial 2, aí depois porque essa aqui já vai ter um período maior, Empresarial 2, vou ver se eu boto já para a segunda aula, a próxima aula agora. Tá. Eu vou botar assim. Outra coisa. Não, isso aí eu vou deixar o aviso para depois. É outro aviso. Mas, enfim, isso é melhor depois. Então, vamos voltar lá. Fazendo como é que chama? A recapitulação. Estava dizendo que nas aulas passadas a gente viu um bocado do processo andando dentro do tribunal. A gente trabalhou sobre os recursos, mas mais a parte dentro do tribunal, assim, por onde ele caminha e o procedimento que faz para que haja o julgamento do recurso. Aí eu estava dizendo aqui que a gente estudou o agravo interno, não o agravo interno de forma completa, mas a gente estudou que o regimento do tribunal prevê aí o procedimento específico do agravo interno. E como é que chama? Então, é essencial que vocês olhem o regimento do tribunal para interpor o agravo interno e tudo mais. Beleza, isso é só relembrando. Aí eu estava dizendo que as decisões do relator, né, o relator que recebe o recurso que vai ser julgado, podem ser atacadas através justamente desse agravo interno. E como é que chama? Pronto, beleza. Estou conferindo aqui uma coisa no grupo, mas está tranquilo. E aí, isso eu vou até relembrar hoje, uma coisa sobre justamente atacar a decisão do relator. Por isso que eu estou forçando aí essa lembrança. Aí depois a gente passou para estudar como é que chama, os votos como é que chama, dos membros, né, do tribunal, que vão fazer parte da sessão e tudo mais, se pode haver a alteração do voto, a desistência do voto, esse tipo de coisa. A gente estudou a parte de vistas também. Enfim, tudo isso a gente já viu. Como eu falei, é o caminho que o recurso faz dentro do tribunal. Hoje a gente vai começar a estudar o recurso em si. A gente vai ver a parte geral assim dos recursos primeiro, para depois a gente pegar eles individualmente. Então, hoje a gente vai ver um bocado da parte da parte geral dos recursos, conceitos e princípios que se aplicam a todos eles, né, ao sistema recursal brasileiro, para depois aprofundar mais, né, e aí especificar cada recurso, e aí a gente vai ver também cada um por um. Beleza. Então, vamos começar. Eu preparei um slide, mas eu não terminei ele, por isso que eu não mandei. Mas eu mando também antes da aula que vem. Esse slide que eu vou utilizar hoje. Como ele não está terminado, aí eu não quero enviar para vocês o slide no meio. Mas vamos pensar agora primeiro no conceito de recurso. O recurso, ele não, ele é um instrumento através do qual você vai atacar uma decisão judicial. Você vai atacar em que sentido? Você se viu, por exemplo, insatisfeito com essa decisão. Aí você quer reformar ela. Então você se utiliza de recurso.
Você quer complementar ela, você acha que tem alguma coisa faltando, aí você também se utiliza de recurso. Você quer o quê? Contrariar ela, né? Você não quer desvirtuar ela, mas você não quer, como é que chama? Você quer contrariar, você está dizendo, olha, isso aqui está incorreto, não sei o quê. Então, você também se utiliza de recurso. Ou seja, é esse instrumento que permite que você ataque, né, ou se defenda até de uma decisão judicial. Isso faz parte do direito de ação. Ou seja, o direito de ação, ele está sendo aplicado também através dos recursos. Quando eu digo ação, pense também, aí normalmente eu falo do outro lado da moeda, pense também na defesa. Aí agora eu quero fazer um parênteses aqui para vocês entenderem um termo técnico que é bem útil e para que vocês entendam que processualmente essa palavra, no caso aí, exceção, ela tem um significado. Então, usando esse pensamento que eu faço, que é o outro lado da moeda. Se por um lado a gente tem a ação, que é o direito de ataque, né? A gente vai atacar uma pessoa, um instituto, enfim, para que a gente está cobrando um direito, e a gente vai entrar aí com a ação judicial. A gente, do outro lado, a gente tem o direito de defesa, que é você se defender do ataque, que aí pode ser também, por exemplo, uma resposta do réu, que pode ser, a maioria das vezes, contestação, até uma reconvenção podia ser. Mas, enfim, se a gente tem o ataque, que é a ação de um lado, a gente tem a defesa, que é a exceção. Processualmente falando, esse termo exceção quer dizer defesa. Existe até o termo exceção de incompetência, ou seja, é uma defesa na qual você alega incompetência. Eu sempre falo o seguinte, que isso até o Código de 2015, isso valia. Era o seguinte, se você queria alegar incompetência do juízo, aí você tem duas opções. Duas opções você tem que analisar o caso, que é a incompetência absoluta e a incompetência relativa. E aí você já sabe o que é isso aí. Eu não vou explicar essa parte, não. Se for caso de incompetência absoluta, então você pode alegar em preliminar da contestação. Mas se for caso de incompetência relativa, você tinha que se utilizar de uma peça processual específica para isso. E que peça processual era essa? Era a exceção de incompetência relativa. Tá aí. Tá aí. Exceção nesse sentido de defesa. É a defesa que alega incompetência relativa. Eu digo isso porque isso vai estar lá no slide, eu vou falar sobre isso. E durante o semestre, né, já que a gente vai tratar sobre recurso, a gente vai também ver uma parte da defesa, ou seja, da exceção. Então, isso até prevendo vocês aí utilizarem esse termo em outros, até em outros ramos do direito. Eu sei disso porque em direito empresarial tem esse termo também. E lá vocês não vão ver agora não, mas mais tarde vocês vão ver, no semestre que vem. Aí já estou preparando vocês, tá vendo? Sou esperto demais. Voltando aqui ao foco. Então, o recurso, né, que visa aí atacar, visa aí instruir, visa aí modificar uma decisão judicial, ele vem também do princípio de ação, do direito de ação e também da exceção, que ele serve de defesa também para você contra uma decisão judicial aí que você ache abusiva, enfim, alguma coisa do gênero. Então, é preciso você que tem o intuito de fazer um reexame da decisão judicial específica. Aí eu fiz aqui algumas considerações, né? Eu apontei aqui algumas considerações que são referentes ao recurso de forma geral, né? Não estou agora pensando num tipo de recurso, é o recurso de forma geral. Então, por exemplo, quando a gente ingressa com um recurso, esse recurso, ele não vai... Falar de outro jeito, o recurso não vai instaurar um novo processo. O recurso se aplica dentro do processo que está sendo julgado. O processo é encaminhado ao tribunal para que aí ele seja analisado. Parênteses aqui, a gente vai estudar agravo de instrumento, que é um tipo de recurso.
que tem algumas particularidades e difere um pouco dessa parte de abrir um novo processo. Por quê? Abrir um novo processo não, de pegar o processo e encaminhar para o tribunal. Por quê? Porque o agravo de instrumento é um recurso que é encaminhado direto no tribunal. Então, já existe, os autos ficam aqui em primeira instância e você entra com o processo direto no tribunal, o que é o agravo de instrumento, para que ele seja analisado. Então, isso aí é uma exceção. Mas a regra é que você tem um processo aqui em primeira instância, você entra com o recurso e aí todo o processo é levado a, como é que chama? Ao tribunal. Então, se o recurso ele está dentro do mesmo processo e não tem um processo novo, permanece a litispendência. Vocês também já conhecem esse termo, né? Litispendência, ou seja, é a lide que está sendo lá analisada e etc. Não tem um processo novo, é o mesmo processo. Tá aí, essa é uma primeira consideração. Aí já a segunda consideração é essa, que o recurso ele também vale para exceção, ou seja, tem aí o direito de ação e o direito de defesa também incorporados dentro do recurso. E a outra consideração é que o recurso é um direito potestativo. Potestativo, se lembrem desse termo. Isso eu acho que vocês também já estudaram. Eu sei que esse termo deve ter sido usado lá quando vocês viram a diferença entre prescrição e decadência, em Direito Civil 1. Né? Enfim, o fato de ser um direito potestativo é uma das coisas que diferencia aí a prescrição e a decadência. Aí, bem por alto aqui, o que é que quer dizer um direito potestativo? Deixa eu pensar aqui, assim, de forma bem direta, o que eu posso dizer é o seguinte: se eu exercer um direito potestativo, a outra pessoa não pode se contrariar a ele. A pessoa tem que se sujeitar a esse direito. Por exemplo, se eu se eu sou casado e eu quero me divorciar, a minha esposa vai ter que aceitar o divórcio. Não adianta ela dizer, não, eu não concordo, não sei o quê. Não adianta. Não adianta. Você pode até não concordar, entrar com ação para reclamar os bens e não sei o quê, mas o direito meu direito assim de pedir o divórcio, né, de me divorciar, é um direito potestativo, ou seja, a outra parte vai ter que se sujeitar a isso. Outro direito potestativo, indo para outra área, eu demitir um funcionário, por exemplo. Aí, de novo, pode reclamar, não vai ser justa causa, não vai ser justa causa, isso tudo bem, mas é um direito meu ele demitir no funcionário, né? Então, também é um direito potestativo. Aí, trazendo agora para recurso, teve uma decisão, eu não gostei. Aí eu vou entrar com recurso. Aí outra parte, não, você não pode. Não posso o quê, meu amigo? É meu direito. Tá entendendo? Lógico que aí pode discordar, pode alegar, não, você não tem legitimidade, isso aqui, mas aí já é requisito recursal e pressuposto recursal, e isso vai fazer parte do recurso, né, do exame do recurso. Mas é isso, é um direito potestativo. O recurso, ele visa normalmente fazer o reexame da matéria e, como é que chama, impugnar lá a decisão recorrida. Isso eu escrevi aqui, aí não quero deixar em branco para vocês. Beleza, essa é uma parte de definição para que vocês tenham a noção do que vem a ser o recurso, etc. Lógico que eu acredito que todos vocês tenham uma noção, né? Tipo assim, tanto que a gente fala comumente de recurso, para que serve, não sei o quê, mas agora vamos entrar na parte mais técnica e tudo. Para a gente impugnar uma decisão judicial, a gente não só tem os recursos. Lógico que a gente tem que ver em que meio a gente pode impugnar aquela decisão. Os recursos estão aí, né, para a maioria delas. Não, a maioria delas não, de uma forma mais usual. Mas a gente também tem outras possibilidades processuais, né, que a gente pode se valer para impugnar aí decisões judiciais. Então a gente pode se utilizar de quê? Para impugnar decisões. Recursos, né, que eu falei já, ações próprias, né, ou melhor dizendo, ações autônomas de impugnação e sucedâneos recursais. Então a gente tem recursos, a gente tem ações autônomas e sucedâneos recursais. Esses três
vamos dizer assim, institutos servem para impugnar decisões judiciais. O recurso, vou falar de cada um brevemente, mas recurso, né, o primeiro, vocês, né, a gente acabou já de falar um bocado sobre ele, sabe do intuito dele, que é, como é que chama, impugnar a decisão judicial, para que haja uma transformação dela, uma adequação, enfim. Beleza, recurso está beleza. Então, o que viria a ser uma ação autônoma de impugnação? Aí também o nome que já está entregando aí o propósito dela. Primeiro, é uma ação específica, mas que ela serve justamente para impugnar aí uma decisão judicial. Não é através de recurso, é uma ação, agora é uma outra ação, né? Que aí vai impugnar uma decisão judicial. Exemplo. Vocês ainda não viram, vão ver, acredito, esse semestre comigo. É uma ação rescisória. Ação rescisória é uma ação que serve justamente para alterar uma decisão judicial. E olha que nesse caso aqui vai alterar até a coisa julgada. É uma coisa interessante que a gente vai ver lá mais no final do semestre. A coisa julgada vai ser alterada através dessa ação, a ação rescisória. Obviamente tem requisitos, tem prazo, tudo isso para se ingressar com essa ação. Outra ação que impugna decisão judicial. Mandado de segurança. Eu não sei se vocês já estudaram os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Se vocês estudaram, ótimo. Então, vocês sabem exatamente como acontece o mandado de segurança. Habeas corpus também é uma forma de você impugnar uma ação ou uma decisão através de ação. Então, o habeas corpus também é exemplo disso. Habeas corpus, mandado de segurança e tal. E tem a querela nullitatis. Querela nullitatis se opera mais ou menos assim. Vou falar bem por alto assim a teoria. Imagina, tem um processo aí, você recebe uma decisão judicial já transitada em julgado, condenando você a pagar uma quantia. Ou seja, pague não sei quanto você quer por indenização a fulano, tal. Passou o prazo de recurso, transitou em julgado. Você recebe a citação, a intimação para pagar. Aí você ainda olha de cabeça, porque meu irmão não foi nem citado. Como é que pode ter uma decisão judicial que correu contra a minha revelia, mas por eu nem ter sido citado? Então você entra com essa ação, que é a querela nullitatis, é em latim, mas o nome da ação é esse. Pronto, tá aí. Aí você entra com a ação para impugnar uma decisão. Beleza, já dei exemplo à vontade aí de ação querela, com o jeito que estou falando, né? Nullitatis com dois L's. Dois L's. Nullitatis com I. Beleza. E o outro é o sucedâneo recursal. O sucedâneo recursal como é que chama? Ele é residual. Residual o quê? Se você quer impugnar uma decisão, não cabe recurso nem ação autônoma, aí pode ser caso de haver um sucedâneo recursal. Por que eu digo que pode ser o caso? Porque vou disponibilizar. Eu não acabei o slide, por isso que eu não estou disponibilizando hoje. Mas assim que eu acabar, eu já disponibilizo. Todo o material que eu for usar, eu vou disponibilizar sim. Então, isso é tranquilo. Aí sim, voltando aqui, o sucedâneo recursal. Quer que eu ia falar? Então, ele é residual. Ou seja, não cabe um, não cabe outro, aí você vê aí um sucedâneo recursal. Aí a lei já prevê alguns, pedido de reconsideração, correição parcial, enfim, isso aí já é outra história. A gente não vai ver muito não, mas hoje esse semestre é mais focado em recursos em si, né? Para a gente ver ação rescisória e algumas outras coisas também. Beleza. Então, isso aí são as formas de você impugnar uma decisão judicial. Lógico que desde sempre, qualquer pessoa, mesmo que não seja estudante de direito, sabe que recurso ele serve justamente para você atacar uma decisão judicial. Beleza, mas agora vocês sabem que não só. Existem outras formas de impugnar. Obviamente tem que haver a adequação de cada uma, tem que saber se é possível usar cada uma e aí vocês detonam. Beleza. Então vamos agora ver um princípio
bem importante aí para os recursos, é quase que inerente, que é o famoso princípio do duplo grau de jurisdição. Eu acredito que esse também é um princípio que vocês já ouviram falar. Vocês não estudaram ele, acredito eu também, porque a gente vai estudar isso agora, né? Mas o duplo grau de jurisdição é muito conhecido, muito falado aí, então vamos a ele. E como o próprio nome está dizendo, o duplo grau de jurisdição permite que uma decisão judicial seja examinada por outro órgão. Por isso que é um duplo grau, né? Um duplo grau de jurisdição. Beleza, mas antes de entrar, como é que chama, na definição e nas características, eu só quero deixar claro o seguinte, porque eu já vi um debate sério sobre isso. É sobre se o duplo grau de jurisdição seria um princípio ou não. Eu já estudei faz tempo isso, mas eu já estudei esse debate. E a resposta é princípio sim. O duplo grau de jurisdição é um princípio. Agora, o debate existe se ele é constitucional ou não. E aí eu vou falar para vocês a posição que mais se aplica, né, que está sendo mais defendida aí pelos doutrinadores e tudo. É que a posição, vou chegar logo na conclusão e vou explicando, a conclusão é que o duplo grau de jurisdição é sim um princípio constitucional. Ou seja, está lá previsto na Constituição. Aí vocês dizem, mas por que está tendo esse debate e não sei o quê? Olha, porque a Constituição, agora eu posso ter confuso, enfim, é uma Constituição antiga, antes de, como é que chama, de 88, bem antes, ela previa expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Só que aí, a Constituição de 88, ela não fala expressamente desse princípio no corpo dela. No entanto, o que acontece é o seguinte, a Constituição, ela trata do trabalho, né, dos tribunais, da competência e tudo mais, tudo na Constituição. E se você examinar, o trabalho dos tribunais, ele acontece mais em segunda instância do que na primeira. Ou seja, a Constituição reconhece, prevê e determina, né, a atuação dos tribunais em segunda instância. Consequentemente, isso aí é o duplo grau de jurisdição, entendeu? Consequentemente, dá para deduzir que o princípio do duplo grau de jurisdição é constitucional, porque ele mesmo não estando lá expressamente, tipo assim, o princípio do duplo grau de jurisdição é constitucional, não estaria assim, mas mesmo não estando lá de forma tão expressa, ele pode-se dizer que ele está lá o tempo todo. Então, a gente pode dizer também que esse princípio é constitucional. Beleza. Pessoal, desculpa, eu não entendi. Diga lá. Não está lá expresso, mas está lá o tempo todo. Eu fiquei confusa. Na hora que a Constituição diz que o tribunal pode agir para, como é que chama, examinar recurso, para examinar impugnação e tudo mais, isso é o duplo grau de jurisdição. Mas não tem nenhuma menção dessas palavras, duplo grau de jurisdição. Mas a Constituição já está dizendo, o tribunal pode examinar recurso. Está entendendo? Então, o duplo grau de jurisdição está lá o tempo todo. Seria, por exemplo, dizer que a parte pode apresentar contestação, pode apresentar, como é que chama, uma exceção de incompetência, pode fazer tudinho. Aí você pergunta, o contraditório, ele está presente no processo? Eu digo, tá aí, contestação, não sei o quê. Pode não estar o nome dele, mas está aí o princípio todo já previsto, tanto no Código quanto na Constituição e tudo mais. Entendeu? Ou seja, toda a instrumentalização do recurso está tudo lá. Ele está sendo aplicado, só não tem o nome dele expresso. Entendi. Aí uma dedução lógica, está entendendo que ele estaria lá sendo aplicado. Beleza. Então, aí eu já estava falando antes de falar dessa parte de ser princípio ou não, que uma característica essencial para o duplo grau de jurisdição, na verdade, um dos grandes motivos dele existir, é permitir que
a decisão judicial seja reexaminada, ela seja impugnada, né, e examinada por um outro órgão. Isso daí é essencial para esse princípio. A gente vai ver aqui que esse órgão ele pode ser até membro dentro do tribunal, com outra composição, mas pode ser por um órgão superior. A regra, ou melhor, desculpa, ao contrário, deixa eu falar de outro jeito. Ele pode ser por um órgão dentro do tribunal, com outra composição, ou pode ser um outro órgão, mas são órgãos superiores. Pronto, falando assim é melhor. Com isso, a decisão proferida por esse segundo grau, né, pelo órgão superior, não se está dizendo que ela é melhor. Não é essa a característica melhor ou pior. A característica é inferior e superior. Ou seja, usando o caso comum aqui. O caso comum que eu digo que acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes não. Foi mal aqui que eu estou desativando o som. Que acontece em regra. Você entra com uma ação no juiz de primeiro grau. Então, o juiz de primeiro grau profere uma decisão. Tá aí. Aí você não gostou, recorre. Aí o tribunal vai proferir uma outra decisão. Vamos imaginar que o tribunal reformou a sentença dada pelo juiz. E aí, você não pode dizer, como eu falei, a característica não é melhor ou pior. Não pode dizer que o acórdão proferido pelo tribunal é melhor do que a sentença proferida pelo juiz. Você pode dizer que o acórdão proferido pelo tribunal ele é superior à sentença proferida pelo juiz. E assim sucessivamente, né? No tocante aí ao duplo grau de jurisdição. Então, essa é uma característica, lógico, para que vocês entendam que existe aí uma hierarquia. No caso, o duplo grau de jurisdição faz com que a decisão seja examinada por um órgão hierarquicamente superior. Tá aí. O intuito do duplo grau de jurisdição, como é que eu posso falar? É impedir que haja, vamos dizer assim, um controle muito concentrado nas mãos do juiz. Tipo assim, vou fazer o que eu quiser, não tem ninguém para me fiscalizar e não sei o quê. Estou forçando a barra um bocado, mas estou indo para o extremo para que vocês entendam. E aí, através desse duplo grau, né, do reexame das decisões, esse juiz aqui embaixo, ele se vê, né, limitado porque ele possivelmente vai ter uma sentença reformada, enfim, ele vai poder ser objeto de reexame aí por outras pessoas, por outros juízes e etc. Então isso, de certa forma, limita aí essa concentração de poder muito grande nas mãos do juiz. Já vou fazer algumas críticas com relação ao duplo grau de jurisdição, mas é bom vocês terem a ideia de onde nasceu e da importância também desse princípio. Esse princípio não é absoluto, né? Eu não considero, eu nunca consegui enxergar. Talvez se vocês virem, viu, encontrarem por aí, me digam, mas eu não consigo enxergar um princípio que seja absoluto no Brasil, né, no ordenamento. Isso não é crítica, não, é um fato. Então, óbvio que é possível, no caso ao princípio do grau de jurisdição, é possível haver limitação dele. Ou seja, há situações em que ele não vai acontecer. A decisão proferida é aquela. Um exemplo bem lógico. Existem casos de competência originária. Ou seja, acontece com foro privilegiado. Ou seja, o processo ele já vai ser instaurado em instância superior. E qual é a maior instância que existe? É o STF. Existem processos que são de competência originária do STF. Se não existe corte superior ao STF, não tem para onde recorrer. Então, nesses casos, não existe o duplo grau de jurisdição. No caso da ação originária, de ações originárias, principalmente lá no STF, não existe duplo grau de jurisdição. No entanto, isso não é uma afronta inconstitucional. Não, isso é previsto na lei
Isso é uma limitação desse princípio. Então, beleza. O duplo grau, ele é um princípio, ele existe, ele é constitucional. Só que ele também é manifestado através de iniciativa da parte. Porque quando uma decisão é proferida, é a parte quem tem que decidir recorrer ou não. Se a parte não recorrer, então não se instaura o princípio. Ele tá, como eu falei, ele está lá, ele está disponível, ele é previsto. Mas se a parte não decidir recorrer, então, obviamente, não vai existir o exercício desse princípio. No entanto, essa é a regra, viu? Essa regra de iniciativa da parte e tudo mais. Ele é uma possibilidade, vamos falar assim. O duplo grau de jurisdição é uma possibilidade, não é obrigatório. Agora, no entanto, existem sim situações nas quais aí o duplo grau ele se torna obrigatório. Em que situações são essas? Eu não sei se vocês já estão estudando direito administrativo. Se vocês tiverem, ótimo. Não vou contar com isso porque eu não estou vendo vocês. Mas, pronto, ótimo. Nas ações em que o Estado, ele é parte, lógico, em que o Estado, ele perde, ele é condenado, existe o que acontece, existe o chamado reexame necessário. Então, ou remessa necessária, mesma coisa. Então, nesse caso, e veja só, o Estado, ele perdeu, o Estado com letra maiúscula. O Estado perdeu a ação. Mesmo sem ele querer, o juiz vai remeter para recurso. Ou vai remeter para um reexame no tribunal. Né? Porque isso seria o caso de reexame necessário. É o nome que isso recebe. Ou remessa necessária, porque você remete lá para o tribunal. Ou seja, é o duplo grau de jurisdição. Mas aqui não é mais uma possibilidade, é obrigatório. Então, isso também é uma exceção ao duplo grau de jurisdição no tocante a ele ser uma possibilidade, porque agora ele vai ser remetido obrigatoriamente. Então, fica o recado. Isso é ordenamento. Eu estou ensinando, viu? Estou sendo um porta-voz aqui. Que se vocês tiverem uma ação contra o Estado, se preparem para o recurso também, porque mesmo que vocês ganhem, vai ter recurso, de todo jeito. Horrível isso. Isso é o ordenamento, não é... Estou falando de terrorismo, não. Beleza. Pronto. Eu estava lá falando, quando eu falei do reexame do recurso por um órgão superior, aí eu terminei tendo que como é que eu posso falar? Me corrigir de certa forma, porque eu não queria dar a impressão que quando o órgão ele é externo, é que ele é superior. É possível que haja o chamado duplo grau de jurisdição horizontal, que é o que a gente vai ver agora. A gente tem vamos dizer assim, tem algumas formas de exteriorização do duplo grau de jurisdição. Então, a gente tem o duplo grau de jurisdição vertical e o duplo grau de jurisdição horizontal. Então, de novo, duplo grau de jurisdição vertical e o duplo grau de jurisdição horizontal. Como é que eles acontecem? Vertical acontece justamente quando o processo está aqui. Aí você ingressa com recurso e o processo é remetido para um órgão superior, de hierarquia superior, e em outro, vamos dizer assim, no tribunal. Porque a gente tem o fórum e tem o tribunal. Então é remetido lá para o tribunal. Tá aí o duplo grau de jurisdição vertical. Vamos botar assim, porque tem agora sim um órgão que está em outro, eu não quero dizer outro prédio, porque isso não é obrigatoriamente verdade, mas enfim, é um nível hierárquico superior. No tocante ao duplo grau de jurisdição horizontal, aí não. Vai haver aí uma remessa, mas não para um outro órgão, para um órgão superior. Vai ser dentro do mesmo órgão, sendo que a composição que vai analisar o processo agora, ela é diferente. Ou seja, o juiz proferiu a decisão aqui.
vai haver recurso, vai ser remetido para uma outra parte, que uma outra composição de juízes vai analisar esse recurso. Por exemplo, vocês sabem que o juizado especial, acho que a maioria de vocês já utilizou, ou se não, enfim, sabe a utilidade, etc. Você lá tem o juiz. O juiz ele vai proferir a decisão. E aí você tem um recurso contra aquela decisão, caso ela não tenha sido favorável a você. O recurso lá, ele não vai mandar o processo para o tribunal. Não, vai ficar dentro dos juizados especiais. Sendo que lá quem analisa o recurso não é o tribunal, como é que chama? O colégio recursal. Então, é o colégio recursal que é composto de juízes lá do juizado que vai analisar o recurso. Então, de novo, não vai para o tribunal, vai continuar no mesmo órgão, mas a composição que vai analisar o recurso é diferente daquela que proferiu a decisão atacada. Então, de novo, duplo grau de jurisdição vertical e duplo grau de jurisdição horizontal. Beleza. Agora vamos para as críticas. Essas críticas não são minhas pessoais, não. Eu concordo com elas até, pessoalmente. Mas tem autores que retratam elas, que exprimem elas, e eu acho por bem colocar aqui para que vocês pensem também sobre esse tópico e que não é uma solução fácil. Se vocês, porventura, concordarem com alguma dessas críticas, não é tipo assim, então tira, não sei o quê. Não, não é uma solução fácil. Eu tenho até algumas soluções ou algumas formas de diminuir essa situação, mas isso é outra história. E também é questão de opinião. Enfim. Então, existem algumas críticas que se fazem ao duplo grau de jurisdição. Vamos a elas. Eu enumerei, eu coloquei elas aqui no slide e expliquei elas, como é que chama, individualmente. Então, vou começar já explicando, mas elas estão lá todas enumeradas e tudo. Uma das críticas que se faz ao duplo grau de jurisdição é que ele termina dificultando o acesso à justiça. Como? Imagina você vai entrar com a ação. O prazo razoável para que se resolva o litígio é essencial, né? E vocês sabem que isso é um problema no Brasil muito, e até posso dizer que no mundo inteiro isso é um problema. O prazo de solução, né, de finalização de um processo judicial. Isso no mundo inteiro é caso para debate e tudo mais, sendo que no Brasil às vezes chega ao extremo. Então, por que dificulta o acesso à justiça? Porque você sabe que você sempre vai poder recorrer da decisão. E esse recurso ele vai prolongar ainda mais o desfecho da ação. E vai ficar prolongando, quanto mais recursos for possível e tudo mais. Então você, como uma parte lesada, você vê o exercício do seu direito ser finalmente ser garantido ou ser concedido, se torna uma coisa tão longínqua que você, como é que chama, ou desiste da ação, se você já como é que chama, já instaurou ela, ou você nem sequer ingressa com uma ação para reclamar um direito que seria seu. Então, de novo, isso aí causaria danos até ao direito da pessoa, né? Ao acesso à justiça, que a pessoa teria um acesso muito mais retardado e tudo mais. Quando eu falo acesso à justiça, não é só você chegar e entrar com a ação, não. Isso aí todo mundo pode fazer. Mas é você finalmente ter a justiça concedida ou rejeitada, mas que seja de uma forma completa, entendeu? Enfim. Primeira. Segunda. Esse aqui sempre me tocou um bocado. Porque eu sempre enxerguei nele, eu digo, isso realmente eu concordo. Enfim, aqui é questão de opinião também, viu? Existe de fato, essas críticas são fundamentadas e tudo, mas eu não quero transmitir isso, é por isso que eu estou tendo esse cuidado agora. Eu não quero transmitir para vocês que eu sou contra o duplo grau de jurisdição, sou contra recursos, de forma nenhuma. Eu acho que tem que só enxergar essas críticas
para que aí se ache uma solução adequada para a utilização do princípio e a proporção da justiça. Proporção que eu digo, proporcionar a justiça. Então, é com esse intuito que eu estou fazendo e mostrando a vocês essas críticas, viu? Não entendo errado. Mas voltando agora, essa crítica eu sempre consegui realmente visualizar ela, que é o desprestígio da primeira instância. Ou seja, você entra com ação judicial, você já passa todo o procedimento da primeira instância. Você faz prova, coloca as provas, espera a contestação, vê as provas da pessoa que eu digo do réu. Muitas vezes você faz a réplica, ou seja, rebate as provas que foram apresentadas contra você. Vai para a audiência, tem, como é que chama? Testemunha, você escuta, você rebate, você faz tudinho. Você faz o seu depoimento pessoal, e aí você consegue comprovar, não sei o que, escuta o depoimento pessoal da outra parte. Enfim, você participa do processo, o advogado está lá figurando no processo e tudo mais, o juiz presidiu todos esses atos, faz lá a sentença e dá o direito a você. Você vai poder já dizer que ganhou a ação, não sei o quê? Não. Por quê? Porque vai ter que esperar o recurso. Lógico que vai ter que correr, mas é aquela história. E essa decisão que fez que você ganhasse depois de ter passado tudo isso, pode ser ainda revertida. Ou seja, você não pode nem cantar muita vitória antes do tempo, porque você pode ter tudo revertido contra você pela decisão do órgão superior. Então, isso eu sempre enxerguei como uma crítica válida, sim, ao duplo grau de jurisdição, e que deveria se estudar isso aí, uma forma de não desprestigiar a primeira instância, ou seja, de valorizar a decisão da primeira instância. Isso realmente, há muitos anos já que eu já identifico isso. Vou dizer que eu identifiquei, eu estudei isso aí, e uma vez, enfim, aí eu já, quando eu li isso, eu digo, rapaz, é verdade. Então eu carrego comigo essa crítica faz muito tempo. E aí, a outra crítica que eu botei é a quebra de unidade do poder jurisdicional. Ou seja, o juiz de primeira instância ele profere uma decisão. Se a gente for analisar através dessa crítica que eu transcrevi aqui, mesmo que a decisão ela seja mantida, vai haver uma quebra, vai haver uma crítica inevitável. Por quê? Porque imagina você recorreu, a decisão foi mantida. Aí você pensa, então para que trabalho eu tive de apresentar o recurso, de pagar as custas recursais, de prolongar o processo para ficar na mesma? Então tem essa crítica. Mas tem a outra. Aí que meio que casa com o que eu acabei de falar. A decisão foi recorrida. Aí você tinha ganho o processo, mas agora no recurso você agora perdeu o processo. Aí você, então o que é que adianta aquela parte todinha, não sei o que, tá entendendo? Então quebra a unidade jurisdicional, quebra a ideia de que a justiça pensa correto e pensa igual, vamos dizer assim. Realmente, isso é válido. Atenção, com isso eu não estou dizendo que tudo é ruim, então não sei, não presta. Não, ao contrário. É importante que a gente veja o problema para que a gente conserte ele. Então é mais com esse intuito que eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Até mesmo porque essas críticas que eu acabei de mostrar para vocês, isso aparece muito nos livros e é objeto de, como é que chama? Não só de discussão, mas até em peça processual você pode utilizar esses argumentos, dependendo aí da tese que você está se utilizando no seu processo. Enfim, essas são algumas críticas, existem muito mais e tal, mas eu escolhi essas daqui porque eu acho bem, como é que eu posso falar? São importantes, né? Valem a pena a reflexão. Beleza. Indo agora pensando naquela parte de limitação do duplo grau de jurisdição,
eu já apontei e vou deixar realmente com ele aquela ideia das ações originárias. É possível não, já presente no ordenamento ações que têm o nascedouro em tribunal superior. Vamos botar aqui o STF, que é o mais alto, a corte mais alta no Brasil. Então, uma ação originária desse tipo, ela não vai ter duplo grau de jurisdição porque, como é que chama? Já está na corte superior. Não existe corte superior acima do STF. Então, isso aí é uma limitação do duplo grau de jurisdição, mas é uma limitação prevista e aceita no ordenamento. Isso é para que vocês vejam que o duplo grau ele não é absoluto. Ele pode ter limitações e pode ter situações em que ele não vai existir. Beleza. Isso tudo foi para esse princípio que é essencial para os recursos. O duplo grau de jurisdição, como eu falei, ele, na verdade, posso dizer que ele possibilita os recursos de certa forma, né? Porque é através dele que você se utiliza do recurso para que a decisão seja reexaminada, ou seja, o duplo grau em aplicação, que é o reexame da decisão impugnada por um órgão superior e tal. Beleza. Então, esse princípio é muito importante. Para mim é importante também, porque eu também vi muito essa discussão se o duplo grau ele era princípio ou não, mas agora não, já está ponto pacífico, ele é princípio. Isso é importante enaltecer. Enfim, e essas críticas que ainda permanecem, é bom porque quem sabe aí não se acha uma solução. Se quiserem, depois, conversando fora da faculdade, eu falo até em algumas soluções que eu posso achar, enfim, isso é outra coisa. Não quero me empolgar muito nisso, não. Vamos pensar agora nos recursos, fazer algumas classificações gerais no tocante aos recursos, antes de vê-los individualmente. Só um parênteses, a gente não vai conseguir ver eles individualmente hoje. Né? O primeiro princípio, o recurso que a gente vai ver vai ser a apelação. Não. A gente tem que ver essa parte que é muito importante para que todos os recursos sejam entendidos e os princípios e até etapas de exame deles sejam entendidos. Então, hoje a gente vai ver a apelação, mas a gente já vai começar a ver algumas características dos recursos, classificações, etc. Pensando nisso, quanto à extensão da matéria, a gente pode classificar os recursos como total e parcial. Então, o recurso ele pode ser parcial e o recurso ele pode ser total. Vamos pensar o seguinte. Pensem agora numa decisão judicial. Vamos usar a sentença como exemplo. Acredito que vocês estudaram sentença. Não estudaram? Estou vendo todo mundo balançando a cabeça. Então, eu acredito que vocês viram que a sentença ela é dividida em capítulos. Eu até mencionei nessas aulas que a gente teve anteriormente que a sentença vai ter no mínimo 2 capítulos. Um é sobre o juízo de admissibilidade e o outro é sobre o mérito. Mas aí, lógico que no mérito pode haver vários capítulos, dependendo da quantidade de pedidos e etc. E das matérias que forem ser impugnadas e tudo mais. Mas, como eu falei, tem que ter o juízo de admissibilidade, aí a decisão com relação a ele e depois o mérito. Ou seja, se há vários capítulos, vários tópicos que vão ser analisados na sentença e vão ser decididos na sentença, é possível que eu tenha ganho em uns e perdido em outros. Então, e ainda mais, é possível que eu tenha perdido em outros, mas eu veja, realmente nesse aqui eu perdi. Então, é possível que eu recorra só de alguns tópicos e não recorra de tudo. Né? Isso é bem lógico, vocês captarem isso aí. Se o meu recurso
ele não trata de toda a matéria recorrível, então ele é parcial, né? E ele é total se ele versar sobre toda a matéria recorrível. Então, se eu for impugnar toda a matéria que seria passível de recurso, o recurso vai ser total. E se eu escolher alguns capítulos para recorrer, então o recurso ele vai ser parcial. Beleza. Agora um detalhe. Se eu não recorrer de tudo, vamos dizer que vamos supor assim, na nossa ideia, que a sentença tem 3 capítulos. Eu podia recorrer dos 3, mas eu recorro de 2, no caso. Esse um que eu não recorri, ele está precluso, ou seja, vocês estudaram preclusão, acredito. Se vocês não estudaram, falem aqui ou qualquer coisa, mas eu acredito que esse termo para vocês não é novidade. Então, se eu não recorri de um dos tópicos da sentença, de um dos capítulos da sentença, esse tópico que não foi recorrido, ele é precluso. E aí o tribunal não pode examinar ele. Porque também vocês trabalharam com a inércia processual e aí está o recurso também. A não ser caso de reexame necessário, né, que o tribunal recebe o recurso, o processo, mesmo sem ter havido pedido nem nada. No recurso, não. O tribunal vai examinar aquilo que foi pedido pelo recorrente. Então, se o recorrente não pediu para examinar determinado ponto da decisão, o tribunal não pode examinar. De novo, acontece a preclusão do tópico que não foi pedido aí. Tá aí. Acabei de falar nisso. Aí o recurso total, aí não. Você pediu tudo, né? O tribunal vai ter que olhar tudinho e etc. Beleza. Isso foi quanto a, quanto à extensão da matéria do recurso. Quanto agora à fundamentação, né, que você vai se utilizar para pedir o recurso, aí o recurso pode ser de fundamentação livre e fundamentação vinculada. Então, de novo, quanto à fundamentação que você vai se utilizar para pedir o recurso, a gente tem o recurso de fundamentação livre e fundamentação vinculada. Vamos começar com a fundamentação livre. Se tem uma decisão judicial e agora eu quero atacar ela porque eu digo não concordo e etc. Aí eu vou, através do meu recurso, falar de outro jeito, no meu recurso eu vou poder usar todos os argumentos que eu conseguir imaginar, todas as fundamentações, enfim, todas as teses que eu conseguir imaginar com relação àquele tema, eu vou poder utilizar para recorrer, né, como fundamentação do meu recurso e tudo mais. E aí, lógico, o tribunal vai ter que examinar de acordo com aquilo. Isso é a fundamentação livre. Ou seja, eu vou poder usar todos os argumentos, vou poder usar todas as teses, tudo com relação, óbvio, àquela matéria. Mas é isso. Então, a fundamentação é livre. E o oposto não, mas uma outra forma de classificação seria a fundamentação vinculada. Na fundamentação vinculada, não. A lei já prevê o que você vai poder atacar. Você não vai poder atacar tudo, nem se utilizar de qualquer coisa, não. A lei prevê, vamos dizer assim, o ponto que você vai poder atacar e, de certa forma, às vezes até a fundamentação que você vai poder usar. Eu vou dar um exemplo aqui de recurso, depois eu vou usar essa mesma lógica para outras situações no processo, que vocês visualizem tudo. Por exemplo, um exemplo de fundamentação vinculada é os embargos de declaração. A gente não estudou eles ainda, mas acredito que vocês já ouviram falar desse termo. É um recurso. Mas nesse recurso, você só pode atacar a decisão se houver obscuridade, omissão, contradição ou, um erro material. Só nessas 4 hipóteses. Se não houver essas 4 hipóteses, você não vai poder usar os embargos de declaração. Então, obscuridade, omissão, contradição e erro material. 4 hipóteses.
Então, você vai ver em qual dessas hipóteses o seu recurso vai se encaixar e aí você vai entrar com ele. Se ele não se encaixar em nenhum, então você não vai poder utilizar ele. Isso porque ele tem fundamentação vinculada, né? A fundamentação que você for usar vai ter que se encaixar em algum deles. Só para esclarecer, contradição, essas palavras são meio que autoexplicativas. A gente vai explorar mais elas também quando a gente for ver esse recurso. Mas obscuridade, contradição e omissão, beleza. Erro material é, vamos dizer assim, imagina que você pediu um dano moral alto danado, aí o juiz bota uma condenação para R$200. Aí tá na cara que ele errou, era 2.000, mas ele botou 200, né, digitando. Isso é um erro material. Um erro rápido assim, aí você entra com embargos, né? Aí o juiz, aí o próprio juiz, aí conserta, não é 200, é 2.000, é 200.000, enfim, por aí. Isso é só um exemplo de erro material para que vocês entendam o que essa expressão quer dizer. Depois a gente explora mais e etc. Então tá aí a classificação com relação à fundamentação que vai ser usada. Fundamentação livre, fundamentação vinculada. Eu venho falando aqui que a gente vai atacar a decisão judicial com os recursos. E isso permanece. Ou seja, a gente vai se utilizar dos recursos para atacar as decisões judiciais. Mas agora vamos ver exatamente que decisões, que atos a gente vai poder atacar. Primeiro, realmente falando vendo aqui que são as decisões judiciais que vão ser atacadas. Mas o que eu quero dizer? Porque eu estou repetindo tanto esse negócio? Sim, porque o juiz, no decorrer do processo, ele não somente faz decisões judiciais. Certos atos que ele toma, ele e o pessoal da vara, enfim, não é decisão. São atos ordinatórios, enfim, são atos que vão fazer prosseguir o recurso. Um despacho, por exemplo, um despacho não é decisão. Despacho é um despacho de mero expediente. Cite-se. Isso não é decisão, é um cite-se. Entendeu? É a parte que vai ser citada. O intime-se a parte para não sei o quê. Isso também não é uma decisão, isso é um ato. Isso não é passível de recurso. Então, esses atos, um despacho de forma geral, a gente pode até falar isso de forma abrangente, não é passível de recurso. Normalmente fala muito despacho de mero expediente, né? Também não é passível de recurso. Uma decisão judicial, sim. Aí uma decisão, mesmo que ela seja, como é que eu posso falar? Mesmo que ela não seja final, por exemplo, uma decisão judicial concedendo uma tutela de urgência, ela não está terminando o processo, mas é uma decisão. Aí, pronto, você pode recorrer dessa decisão, através de recurso. Recorrer, enfim, vocês captaram aí. Beleza. O que mais? Aí eu estou aqui falando, os atos feitos pelo escrivão também não são passíveis de recurso, aquela que você falei, o pessoal da secretaria. E aí vale a pena distinguir o que é decisão interlocutória e sentença. Decisão interlocutória é interlocutória, aí não, eu estou fazendo sacanagem, mas ela não extingue o processo. A moral da história é essa. Ela não põe fim ao procedimento em primeira instância, por exemplo. A sentença não, ela é uma decisão final, porque ela visa acabar com aquele procedimento em primeira instância. Tá aí uma diferença bem tranquila. Rapidinho, esse é muriçoca, no saco. Uma decisão não, desculpa, uma distinção bem tranquila. Quando a decisão ela extingue o processo, ela final, então, no caso da primeira instância, ela vai ser uma sentença. Agora, se a decisão ela vai, como é que chama? Ela foi realizada a decisão, mas ela não extinguiu o procedimento, então ela é interlocutória. Exemplo, acabei de falar. A decisão que concede uma tutela de urgência. Pronto, é uma decisão. Ela acabou o processo? Não. Então ela é interlocutória. Uma sentença. A sentença já é final.
Aí não, é meio que chover no molhado, mas a sentença já é final. Então a sentença está acabando ali. Então você vai entrar, como é que chama? Aí o outro recurso, porque a decisão interlocutória pode ser atacada por agravo do instrumento. A sentença ela é atacada por apelação. Óbvio que existem exceções. Direito é uma maravilha por causa dessas exceções. Vou dar um exemplo bem interessante, porque tem a ver também com o que eu ensino, que é direito empresarial. Vocês não vão aprender esse semestre, vai ser no próximo. Vão aprender falência. A falência, ela só existe, ela só é decretada pelo juiz. A gente não pode dizer que aquele caba faliu porque ele não pagou. Não, não, não. Ele só faliu se tem um processo contra ele, o juiz decretou a falência da pessoa. E ainda tem mais. Aí já estou meio que já preparando vocês para entender como uma falência acontece. Bom, vamos imaginar o processo de falência aqui. Você entrou com um pedido aqui. Quando o juiz decreta a falência com essa decisão, o processo não se extingue. Ao contrário, na verdade. Agora é que começa a falência. Ou seja, a sentença falimentar não põe fim ao processo. Ela somente marca o início, vamos dizer assim, da fase falimentar do processo. Lógico que a gente vai estudar em falência, isso eu não quero cobrar de vocês. Mas o que eu quero cobrar é que a decisão que decreta a falência é uma sentença. Mas como essa sentença não extingue o processo, não encerra o processo, ela vai ser atacada não por apelação, mas por agravo do instrumento. Beleza, só vou falar isso. Quando a gente estudar falência, vocês vão captar mais. E quando a gente for estudar agravo, vocês vão captar mais ainda. Mas é só um exemplo de que é óbvio que existem exceções. Mas a regra é que, aí vamos para a regra, é que a sentença é atacada por apelação e a decisão interlocutória por agravo do instrumento. Beleza. Isso tudo a gente e olha que eu estou olhando aqui, é o juiz de primeira instância. Mas vamos lá agora para o tribunal. Porque o tribunal também pode ter suas decisões atacadas por recurso e tal. Sendo que agora o tribunal, diferente do juiz, que ele tem dois tipos de como é que chama, de decisões, que a regra, sendo um tipo ou outro de decisão, cabe um recurso ou outro, no tribunal o que vai determinar qual recurso vai ser utilizado não é o tipo de decisão, mas sim a finalidade. Ou seja, no tribunal é possível que o relator, sozinho, profira uma decisão monocrática. Então, só ele, monocrático ou unipessoal. Então, ele recebeu o processo e só ele profere a decisão. Esse é um tipo de decisão. Mas pode ser, né, acontece muito, esse é o propósito também do tribunal, que a decisão seja colegiada, que a gente já trabalhou isso um bocado nas aulas anteriores. Ou seja, que seja feita pelo colegiado. E aí sai um acórdão. Então, por um lado, a gente tem uma decisão unipessoal, por outro lado, a gente tem um acórdão. Esses são os dois tipos de decisão que podem sair do tribunal. No entanto, tanto uma decisão unipessoal quanto um acórdão, eles servem, vamos para a decisão unipessoal. A decisão unipessoal ele pode servir para ser final, ou seja, extinguir, encerrar o procedimento, ou a decisão unipessoal ela pode ser com intuito interlocutório. Então, a decisão unipessoal do relator pode ser final ou pode ser interlocutória. O acórdão ele também pode ter o intuito de ser uma decisão final, encerrando aí o procedimento, ou também pode ter o intuito de ser uma decisão interlocutória. Então, o que vai distinguir qual recurso vai ser utilizado não é ser uma decisão unipessoal ou ser um acórdão. É a finalidade desses dois. Ou seja, quando a decisão for unipessoal, a gente vai ver essa decisão extinguiu, né, acabou com o processo,
Então, a gente usa esse recurso. Essa decisão foi só interlocutória, ou seja, o processo está rolando ainda, então vai ser outro recurso. Mesma coisa para o acórdão. O acórdão acabou com o processo, então vai ser um recurso. Então, o acordo não, ele só teve teor interlocutório, então vai ser outro recurso. Então, isso é o que vai diferenciar. Beleza. Tá tudo aqui. Eu não vou nem falar muito, eu já expliquei um bocado usando minha mão aqui, mas é bom porque vocês têm vocês conseguem visualmente identificar essas coisas. Não só fica escrito e vocês imaginando e tal. Mas tá aí. Detalhe, isso é importante, que eu falei antes no começo sobre os embargos de declaração, que é aquela parte da decisão, de você pedir, da decisão ela ser obscura, contraditória, como é que chama? Toda vez eu confundo. Obscuridade, contradição, omissão, obscura, contraditória, omissa, ou tem um erro material. Enfim, havendo essas hipóteses, qualquer uma delas, cabe embargos de declaração. Beleza. Aí por que eu estou falando isso? Porque embargos de declaração cabe para qualquer decisão. Qualquer decisão que seja, cabe embargo de declaração. A gente vai estudar. Eu estou aqui já apontando que cabe apelação para um tipo de decisão, agravo de instrumento para outro. Mas embargo de declaração sempre vai caber, qualquer que seja a decisão, em qualquer instância. Beleza. A gente tá vendo, a gente viu agora, como é que chama? Esses atos que são sujeitos a recurso. Vamos ver agora um detalhe bem importante, que é a desistência do recurso. Para que haja desistência, isso é uma premissa bem importante, você tem que ter ingressado com recurso. Por quê? Porque imagina sair uma decisão. Eu posso recorrer dessa decisão, mas eu não recorro. Eu desisti do recurso? Não. Eu renunciei ao recurso. Isso eu vou como é que chama? Fazer mais essa distinção, porque já eu vou falar sobre renúncia também. Mas já deixo claro aqui que desistência, você está desistindo de um procedimento que já está instaurado. Ou seja, você já ingressou com recurso, agora você está desistindo. Renúncia não, você não chega nem a pedir o recurso. Então, a revogação do recurso, ela é a desistência do recurso. E aí eu posso fazer uma desistência parcial ou total. Então, esse é autoexplicativo, né? Se eu desistir de parte do recurso, então o restante continua. Se eu desistir de tudo, então o recurso já morreu o boi. Se eu desistir de um recurso, eu não posso ingressar com ele de novo, mesmo que ainda haja prazo. Vamos supor que eu tenha 15 dias para entrar com recurso. No 8º dia, eu digo, não, tá aqui, já entrei com recurso. Já tá lá. Mas aí eu pensei, meu irmão, esse recurso vai adiantar de nada, só vai demorar. Tá bom, desisti. No 10º dia, eu já desisti. Ou seja, teoricamente, eu ainda tenho mais 5 dias, teria mais 5 dias de prazo para ingressar com recurso. Mesmo eu tendo esses 5 dias, né, eu não vou poder me utilizar mais de recurso, porque eu já desisti do recurso. Tá aí. Então, isso vale para a desistência parcial. Se eu desistir parcialmente do recurso, eu não posso, mesmo que ainda haja prazo, ainda não quero mais não, desistir. Pô, não. Morreu boi já. Beleza. Como é uma desistência, eu não preciso da concordância da outra parte. Entendeu? No caso do recurso. Eu não preciso que a outra parte diga se concorda ou não, eu já estou desistindo. Por quê? Até você pode pensar o seguinte, que, já adiantando uma coisa, que a sucumbência é um requisito para que haja o recurso. Então, é preciso que eu tenha perdido. E se eu perdi, então a outra parte ganhou ou no mínimo ficou na mesma. Ou seja, não vai alterar a situação dela. O recurso só vem a melhorar, né, seria o propósito, a situação do recorrente. Se é o próprio recorrente quem está
quem desistindo do recurso, o recorrido não vai ser prejudicado. Por isso que não precisa ele ser ouvido, ou seja, não precisa do consentimento dele para que aí a desistência seja homologada nem nada. Na verdade, não precisa nem sequer de homologação. O cabo já desistindo, morreu o boi, como eu falo, né? Beleza. Já falei, que a desistência pressupõe recurso já interposto, que já falei. E também aqui está falando justamente a diferença entre desistência e renúncia. Na desistência, o recurso já foi interposto, está desistindo de um procedimento que já começou. Na renúncia, não, você nem começou. Outro detalhe sobre a desistência. A desistência, ela... Como é que eu posso falar? Ela produz efeitos para a parte desistente. Ou seja, se eu desistir de um recurso, essa desistência vai produzir efeitos contra mim. Contra não, vai produzir efeitos em mim. Porque eu vou sofrer os efeitos dessa desistência, né? Eu vou me submeter agora à decisão judicial, enfim, sem impugnar ela nem nada, tal. Beleza. Ou seja, como eu falei, tem consequências para a parte que desistiu do recurso. Aí agora, vou buscar agora uma figura que vocês também já estudaram nos módulos de processo que já se passaram. Vocês se lembram do litisconsórcio unitário? Digam que sim. Eu estou vendo todo mundo dizendo que sim. Litisconsórcio, vocês sabem, né? Mais de uma parte da mesma ação. Unitário é que a decisão vai ser aplicada obrigatoriamente para todo mundo. Não tem como sair. Não, é só para um. Não. É unitário. Né? Estou simplificando um bocado, mas enfim. Então imagina, tá eu e mais dois cabas. Eu e mais dois cabas no processo. Aí a gente recorreu. Eu não quero mais. Eu digo, quero mais saber desse recurso não. Eu desisti. Essa desistência só vai ser válida se os outros dois concordarem. Ou seja, em caso de litisconsórcio unitário, somente se as outras partes, né, os outros litisconsortes concordarem, é que a desistência vai ser válida. Se esses dois aqui não concordarem, eu que me dane. Ou seja, o recurso não vai ser desistido. Ele vai permanecer. Isso é importante. Já falei. Aqui uma observação bem importante, viu, para todo mundo, principalmente a gente que vai ser, né, quem quiser ser advogado e tudo mais. O advogado, lógico, ele age em nome do cliente. E para isso a gente tem que ter a procuração. Na procuração vai ter que ter os poderes que o advogado pode exercer, né? Existe aquelas procurações padrão, não tem problema nenhum com ela, tem que ter a cláusula de judícia e outros poderes lá que o advogado pode exercer. Beleza. Só que, para que o advogado desista de um recurso, o poder de desistir do recurso tem que estar expresso na procuração. Se não tiver, aí vem a dica agora. Se não tiver, o advogado tem que fazer uma outra procuração com esses poderes para que a desistência seja aceita. Porque está óbvio que a desistência causa impacto na pessoa, no desistente, no caso. E é aquela coisa, o juiz tem que ver, o cabo está querendo mesmo desistir ou o advogado querendo dar uma desperta? Enfim, eu estou simplificando um bocado aqui a história, mas vocês estão captando a importância de ter como é que chama? Esses poderes específicos aí para o advogado, para que a desistência seja efetivamente aceita. Beleza. Outra coisa é o seguinte, esse eu nem coloquei no slide, mas imagina que não é difícil disso acontecer, não. Imagina que a parte perdeu na sentença. A sentença condenou a parte. Aí o
o advogado e a parte entram com recurso. Só que aí a parte diz, não, eu não quero mais recurso, não. Eu quero desistir desse recurso. Aí o advogado vai e desiste do recurso. Sendo que essa desistência é prejudicial à parte. Ou seja, o fato dele desistir, a parte está se prejudicando. Se for esse o caso, isso também tem que estar na procuração. Ou seja, vai ter que estar na procuração a possibilidade do advogado dispor do direito do cliente. Isso é dica, mas é uma dica bem válida. Processo civil, puxar a sardinha para o processo civil, né? Ele é muito técnico, mas isso é o dia a dia, viu? A gente vai enfrentar isso no dia a dia. Lógico, o advogado enfrenta muito isso, mas todo mundo. O juiz tem que analisar tudo isso. Então não é aquela coisa, é só porque é advogado. Não, vai ser o juiz olhando isso. Se o juiz não observar esse tipo de coisa, ele vai e não reconhece a desistência, ele manda intimar a parte pessoalmente. Enfim, aí é a decisão dele, né? O juiz tem uma certa autonomia e tal. Que mais? Se você for promotor, advogado, vamos dizer assim, atua, vamos dizer assim, são às vezes outro espectro, mas atuam no processo parecido. Enfim, isso é muito importante, o processo. É o procedimento. Beleza. Aí está aqui a renúncia. A renúncia do direito, aí você nem sequer entra com como é que chama? O recurso. Na hora que você... É que eu não gosto de fazer isso como uma conclusão tão automática. Mas, de certa forma, na hora que você renuncia, você aceita a decisão. De um jeito ou de outro. Você pode estar retado, mas você não vê futuro em recorrer. Então, você renunciou ao recurso. Você, de certa forma, você aceitou a decisão. Não é que você está contente com ela, não. Mas tem isso como consequência. Então, eu botei aqui a renúncia do recurso e a aquiescência à decisão. A aquiescência é a aceitação, né? A isso. De novo, a renúncia não depende da aceitação da outra parte. Eu até falei no começo como um exemplo de direito potestativo. Eu posso recorrer, mas eu não quero. A outra parte, não, você tem que recorrer. Não, não tenho não, meu amigo. Isso é o que eu quero. Entendeu? Então, tá aí como é que chama? A renúncia não depende da outra parte. E a renúncia pode ser expressa ou tácita. Ou seja, eu posso expressamente dizer renuncio ao recurso, etc. Ou, se eu tomar um comportamento diferente daquele compatível com o recurso, então eu estou renunciando de forma tácita. Imagina, eu sou condenado a pagar R$2.000. Aí eu vou e pago, deposito e está aqui o dinheiro. Eu não disse que renunciei, mas está na cara, né, pô? Ou seja, houve uma renúncia tácita aí com relação ao recurso. Agora um detalhe. Existem certos procedimentos e tudo que exigem que você preste uma caução, por exemplo, para recorrer a uma decisão. O fato de você depositar essa caução não é a quiescência da decisão. Você não está aceitando ela. E não é caso de renúncia também, renúncia tácita. Você está cumprindo. É um pouco lógico, mas vocês estão entendendo. Isso é parte do procedimento. Você tem que fazer isso para poder, né, ir para lá. Recorrer e etc. O que mais? Aqui já falei. Aqui tá, como é que chama? Eu botei uma frase aqui, botei até em itálico, mas é bem lógico. É tipo assim, a aceitação e a renúncia implicam em preclusão lógica do direito de recorrer. É lógico, né? Se eu renunciei, precluí o meu direito de recorrer. Eu não posso depois de dizer, não, eu quero recorrer agora. Não, não, já precluiu esse direito. Atenção, lembre-se desses termos, viu? Eu estou usando o termo processual,
mas é porque esses são os termos utilizados. Preclusão, aí vocês sabem, a preclusão de direito, preclusão lógica, preclusão fática, e por aí vai. Vocês acredito que já estudaram isso tudo em processo. E já vem vendo isso aí. Então, não se esqueça, essas coisas vão ser cumulativas. Vocês não vão... Não é para esquecer, feito a gente fazia quando era do colégio. Quando era do colégio, quando acabava o ano, e você não quer mais nem ver esse assunto. Não, tem que ver tudinho. Enfim, veja só. Eu sei que eu dei muita informação agora, mas é muito importante todas essas informações, porque elas vão fazer com que o entendimento dos recursos e as funções deles sejam bem assimilados. Quando a gente for ver os recursos em espécie, eu vou me utilizar, quer queira ou quer não, justamente dessas características gerais, fazendo um link. Ó, tá vendo esse recurso? A gente pode fazer isso, ele tem fundamentação livre, vinculada, e não sei o quê. E por aí vai. O duplo grau é essencial, isso aí vocês têm que saber já desde já. Isso aí eu não acredito nem que seja tão novidade. É novidade em certos pontos dele, mas isso aqui é muito importante. Eu estou dizendo isso porque agora vem um novo tópico. É o chamado juízo de admissibilidade do recurso. Esse tópico a gente não vai terminar hoje, que ele é mais comprido e não teria condições nenhuma de a gente terminar hoje, não é nem por causa de horário, é porque ele é grande e tem muitos pontos para ver. Eu vou começar vendo esse juízo de admissibilidade, mas já já eu paro, não vou me aprofundar tanto nele, porque é bom a gente ter aquela lógica, né? A lógica de todo esse tópico. Se a gente quebrar muito agora, e a semana que vem eu vou ter que retornar tudinho, enfim. Mas vamos lá. Eu já falei desse tópico, inclusive, semana passada. Eu usei esse termo, juízo de admissibilidade. Eu também, aí é que tá, pode ser uma presunção talvez incorreta da minha parte, mas eu presumo que você já tenha ouvido falar desse termo e já saiba mais ou menos o que é. Eu vou explicar, não se preocupe, mas eu tenho essa presunção, porque é um termo tão comum que eu já carreguei isso como até um conhecimento já pré-existente em vocês. Mas não se preocupe, a gente vai destrinchar ele. Então, o juízo de admissibilidade, ele, como é que chama? Ele se difere do juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. São dois juízos que vão ser realizados no exame do recurso. O juízo de admissibilidade, ele vai olhar aspectos que não estão relacionados à matéria que está sendo recorrida. São aspectos mais de requisitos, pressupostos, enfim, são esse tipo, e legitimidade, enfim. São esses tipos de itens que vão ser analisados no juízo de admissibilidade. Saber se a pessoa tem direito ou não tem, reformar ou não a decisão, aí já é o mérito. No recurso sempre vai haver o juízo de admissibilidade e, consequentemente, o juízo de mérito. Atenção, eu posso até me aventurar a dizer que o juízo de mérito, às vezes, nem sempre é utilizado. Porque, de repente, morre no juízo de admissibilidade, ou seja, o recurso não é conhecido. Então, pronto, não chegou nem no mérito. Mas o juiz de admissibilidade sempre vai ter que estar lá presente. Beleza. Aí, já acabei citando, acabei indicando para vocês que nesse juiz de admissibilidade, o recurso ele vai ser analisado para ver se ele é admissível, para ver se ele como é que chama? Se ele vai ser conhecido pelo juízo. E aí depois vai ter o exame do mérito. Me falar isso. Beleza. Acabei de dizer. Aqui está dizendo, no primeiro momento, o juiz de admissibilidade julga-se se o recurso será admissível ou inadmissível. Mas, apesar de eu ter falado isso, quero fazer uma observação.
porque esses são os termos técnicos que vão ser usados. Quando vocês virem numa sentença o recurso é inadmissível, está indicando isso. É que ele não teve o juízo de admissibilidade aprovado. Entendeu? Ou às vezes você pode até ter uma sentença, um acórdão, por exemplo, dizendo que o recurso é admissível, só que ele é improcedente. Ou seja, aí você endói de cabeça, mas irmão, como é que ele é admissível e improcedente? O cara ganhou ou não ganhou? Eu digo, são duas coisas diferentes. Porque ele ser admissível ou inadmissível tem a ver com o juízo de admissibilidade. Ele ser procedente ou improcedente, aí tem a ver com mérito. Então, você cumpriu com os requisitos de admissibilidade, né? Tá tudo lá, legitimidade, tempestividade, preparo, tudo isso tá lá, mas os desembargadores viram, não, você não tem direito a isso, não sei o quê. Então, o recurso ele é admissível, mas é improcedente. Então, quatro, na verdade, né? 4 termos técnicos aí muito importantes. Admissível, inadmissível, procedente, improcedente. Tá aí. Para propósito diferente. Então, já acostumam vocês a pensarem dessa forma. Procedente e improcedente é do mérito. Admissível e inadmissível é do juiz de admissibilidade. Aqui eu ainda boto, por exemplo, a admissibilidade pode ser até da petição inicial. Se faltar uma condição da ação, a ação é inadmissível, né? Porque não está lá. Denunciação da lei também tem que estar todos os requisitos lá preenchidos. Se não tiver, é inadmissível. Por aí vai. Aí o juiz de admissibilidade pode ser positivo ou negativo. Esse é muito tranquilo. É positivo se for tudo ok. E negativo se for inadmissível. Aí, peraí. É isso mesmo. Foi mal. Eu confundi agora na minha cabeça. É positivo se for tudo ok. Se for admissível. E negativo se for inadmissível, que aí não vai nem para o mérito. O juízo de admissibilidade ele é proferido obrigatoriamente pelo juízo ad quem, ou ad quem, eu vou falar de quem. Agora, parênteses grande, observação e dica e etc, para que vocês já vão se acostumando com os termos. O juízo a quo é o juízo de primeiro grau, ou seja, é aquele que profere a decisão recorrida. É o a quo, do jeito que fala, é em latim, mas é esse o termo. A, separado, quo, Q-U-O. Aí, sai do juízo a quo para ir para onde? Para o juízo ad quem. Ad, uma palavra, quem, do jeito que fala, né? Q-U-E-M. Tudo em latim, então botem se estiverem digitando em itálico ou entre aspas se estiverem escrevendo à mão. Porque se vocês forem escrever em qualquer língua que não seja o português, tem que estar em itálico, se estiver digitando, ou entre aspas, se estiver escrevendo. Inglês, francês, espanhol e latim. É por isso. Isso vale uma dica da ABNT aí. Como é que chama? Sim. Então, o juízo ad quem é ele quem vai fazer a análise do juízo de admissibilidade. Né? Beleza. No entanto, é possível, e muitas vezes acontece isso, o juízo a quo, ele faz o juízo de admissibilidade. No entanto, esse juízo feito pelo juízo a quo, ele não é definitivo. Porque, como eu falei, obrigatoriamente, a competência para analisar a admissibilidade do recurso é do juízo ad quem. Então, o juízo de admissibilidade feito pelo juízo a quo, ele é, como é que chama? Provisório. O definitivo vem só depois. Tá aí.
Eu quis falar agora de juízo de admissibilidade provisório e definitivo. Beleza. Mas no meio agora eu falei sobre o juízo a quo e juízo ad quem. Isso é muito importante, porque eu não quero que vocês se confundam, seja nas minhas aulas, seja na prática. Na prática isso é muito utilizado. E é muito útil, porque quando você está redigindo uma ação, um recurso, vou ser o seguinte, rapidinho. Vou agora dar uma dica para vocês de redação, de prática. Quando você está redigindo o recurso, você está atacando a decisão. Você não está atacando a parte mais. Você estava atacando a parte da petição inicial e tudo mais. Agora você está atacando a decisão. Decisão que a sentença, vamos botar assim. Então você vai querer fazer referência justamente à decisão proferida pelo juízo de primeira instância, por exemplo. E para que não haja confusão, porque eu imagino a pessoa digitando, porque é isso que acontece comigo. Você não quer confundir as coisas para quando o desembargador lê o seu recurso, ele não ficar, meu irmão, quem é que fez essa decisão, não sei o quê. Então você se utiliza desses termos. Você usa justamente o juízo a quo e o juízo ad quem. Aí você escolhe, você coloca de acordo com o MM juízo a quo, no capítulo tal da sentença, aconteceu isso, isso e isso. E isso agora pode ser analisado por este MM juízo ad quem. E por aí vai falando. Então isso é útil na redação que vocês usam. Entendeu? Para que vocês não fiquem escrevendo primeira instância, que é um nome bem grandão. E se às vezes você, por exemplo, for um recurso especial, a primeira instância é o primeiro juiz, o acórdão é o tribunal. E como é que chama? E o STF é o quê? Primeira instância é aqui embaixo, e esse do meio. Entendeu? Aí seria o seguinte: para o tribunal, a primeira instância é o a quo. Para o STF, o juízo a quo é o tribunal. Essa é a lógica também. Então, isso é útil para vocês na redação. Por isso que eu friso um bocado, como é que chama? Esse item também. Beleza. Isso vocês vão se acostumando com o tempo. E se vocês estagiarem em escritório, etc., vocês vão vendo, vão redigindo também. Isso é muito bom. Aí aqui, de novo, eu frisei agora que quando o juízo de admissibilidade ele é realizado, ele vai ver se o recurso ele é admissível ou não admissível. Ou vocês podem ver as seguintes expressões, que é conhecido ou não conhecido. Ou melhor, ele conheceu ou não conheceu, enfim. Conhecer do recurso ou da ação, enfim, é você olhar o juiz de admissibilidade. Não conhecer você, como é que chama? É você julgar inadmissível o recurso por falta de não, por não estar o juiz de admissibilidade tá lá todo preenchido e tudo mais. Por isso também nos pedidos você coloca essa parte, diante de tudo, essa parte requer que o presente recurso seja conhecido e julgado procedente em todos os seus pedidos, não sei o quê. São duas partes diferentes. Ser conhecido e como é que chama? E ter julgado procedente. Da mesma forma, se você for recorrido, aí diante de todo exposto, gostaria de requerer que o recurso não seja conhecido e seja julgado improcedente. Aí. Que agora eu estou vendo, eu comecei a me empolgar. Mas vou falar, pronto, só falta esse slide, aí depois eu vou para outro tópico, aí eu vou parar para a gente começar na aula que vem. Mas primeiro eu vou dar um aviso bem importante. Também é de prática, da prática judicial, e vocês como advogado, enfim, como qualquer profissional do direito, precisa saber. Em regra, você entra com o recurso no mesmo juízo que proferiu a decisão recorrida. Vou repetir e vou dar um exemplozinho. Em regra,
você entra com o recurso no mesmo juízo que proferiu a decisão recorrida. Ou seja, o juiz proferiu a sentença. Vamos botar aqui assim, ele está aqui, proferiu a sentença. Eu quero que o tribunal analise essa sentença de novo. Eu discordei, vou recorrer. Vou entrar com recurso no tribunal. Não, você não vai fazer isso. Você vai entrar com recurso aqui, ó, junto da sentença, no mesmos autos. Então você entra aqui e esse juízo, rigorosamente falando, é que vai mandar para o tribunal. Eu já fiz isso nessa aula de hoje de propósito, mas agora estou eu aqui explicando exatamente o procedimento, o passo a passo. Então, aqui foi onde foi proferida a sentença. Eu entro com a apelação, vamos supor, aqui. E daqui é que vai tudo lá para o tribunal. Essa é a regra. Você entra no juízo que proferiu a decisão recorrida. Por isso que, se vocês nunca redigiram um recurso, a primeira página, porque agora é tudo eletrônico, né? Mas vamos pensar em recurso físico ainda, né? Processo físico. O que é isso aqui? Eita, minha nota. Enfim, vamos pegar essas duas folhas minhas aqui. O que é isso? Tem um alvará judicial, mas não é para mim, não. Eu vou deixar só o verso aqui, viu? Beleza. Aí você usava duas folhas, no mínimo. Por quê? Aqui você fazia uma petição pedindo para que o juízo de primeiro grau, no caso aqui o AQUO, ele remetesse os autos, esse é o pedido, remetesse os autos para o juízo de segundo grau, né? E aqui você começa a sua apelação. Ou seja, uma petição pedindo a remessa, tudo é a mesma petição, na verdade, mas uma página pedindo a remessa e na outra página que começa a apelação em si. Lógico que agora, como eu falei, é tudo judicial ou tudo eletrônico, não tem página em cima de página, mas o procedimento continua o mesmo. Eu vou ter que ver que alvará é esse. O procedimento continua o mesmo. Você tem que continuar pedindo a remessa dos autos, mesmo que seja eletrônico, para o juiz de segunda instância. Tá aí. Então, isso é a regra. Friso de novo. Por quê? Porque, lógico, tem exceção. A exceção óbvia é o agravo de instrumento, como eu falei, que aqui está a decisão, mas você entra direto no tribunal. Calma, a gente vai estudar agravo de instrumento, é um recurso interessante, danado e bem útil. E aí a gente vai estudar ele, não se preocupe. Mas eu quero essa primeira noção, que para quem nunca estagiou e tudo mais, saber que você entra com recurso no mesmo juízo é até um tanto estranho. Né? Mas não vai ser o tribunal que vai julgar? Eu digo, mas você entra aqui para como é que chama? O juízo de primeira instância mandar. Tá aí. Poxa, que viagem minha. Rapidinho que eu me atrapalhei aqui. Falei. Pronto, já falei, o resto já tá falado. Beleza. Então era só mais ou menos essa frase que eu queria frisar para vocês, mas que é muito importante. Então é isso, meus caros. Aula que vem a gente continua com o juiz de admissibilidade, porque ele tem vários outros pontos para a gente levar em consideração. E aí a gente também começa a ver outras coisas também, lógico, né? Da parte geral dos recursos. Vou mandar esse slide assim que ele tiver acabado. Ele não acabou ainda, aí quando eu acabar eu mando. E vou, como prometido aí, botar o plano de aula. Vou ver se eu já começo a adiantar isso hoje à noite. E amanhã de manhã eu vou dar aula. Aí não vai dar, mas eu continuo assim que eu puder. Então é isso. Alguma dúvida? Pronto. Quem cala entendeu tudo.
Ótimo, meus caros. Então, vou finalizar por aqui e a gente se fala. Um abraço, boa noite para todo mundo e boa semana. Tchau, Tá, tchau. professor, boa noite. Até Boa logo. noite, professor. Obrigada.